imperialismo na África determinou a repartição do continente entre as potências europeias do final do século XIX e início do século XX. Durante vários séculos, o continente foi explorado por colonizadores estrangeiros e até hoje sofre as consequências das intervenções dos mesmos. O primeiro momento de conquista do território africano na modernidade aconteceu com o avanço das grandes navegações. Inicialmente, Portugal e Espanha foram os colonizadores da África entre o século XV e XVII. Essa primeira fase é conhecida como colonialismo. A entrada de novos países europeus no cenário de dominação do continente africano causou uma quebra nas comunidades e culturas nativas. A exploração passou a ser guiada pelos interesses ligados às riquezas naturais, como ouro, cobre e diamante. Os primeiros países europeus, após Portugal e Espanha, a invadir o continente africano foi a França, Inglaterra, Alemanha e Itália, causando assim uma separação dentro do continente. Partido da África é o nome atribuído ao processo de divisão do continente africano, realizado pelas potências europeias. É difícil precisar em marcos cronológicos quando se inicia o processo, mas um passo decisivo para os processos de partir da África é a Conferência de Berlim, que ocorreu entre os anos de 1884 e 1885. Já antes da Conferência de Berlim, os países europeus interessados em estabelecer colônias no continente africano enviavam regularmente expedições científicas, militares e religiosas, a fim de iniciar a ocupação europeia em áreas ainda não atingidas pelo comércio e troca de mercadorias. Essa fase na qual as potências competem pela posse de terras também fica conhecida como corrida colonial. A tirania do rei Leopoldo mais se acentuou na instituição do trabalho escravo. A ordem era lucrar muito com pouco investimento, e isso, logicamente, significava não se preocupar com a folha de pagamento. Muitos oficiais belgas foram enviados ao Congo, após previamente estudarem um manual onde se ensinava as técnicas de como subjugar um povo. Congo Belga, como ficou conhecida na época, foi uma das grandes fontes de riqueza para a minúscula Bélgica, que se enriqueceu com as vendas de marfim, que eram extraídas em detrimento da morte de centenas de milhares de elefantes africanos, hoje ameaçados de extinção. Outra fonte de riqueza foi a extração da borracha, responsável pelo desaparecimento de muitas espécies de árvores nativas daquela região. A extração do marfim era relativamente simples, pois os oficiais armavam-se com rifles, matavam centenas de elefantes e os africanos, amarrados por grossas correntes nas pernas, formavam longas filas e carregavam cargas pesadíssimas até a margem do rio Congo, onde navios esperavam para dali partirem rumo à Europa. Não é preciso dizer que nesse trajeto, dos locais das caças até o rio, os negros eram constantemente açoitados e muitos morriam por não suportar o peso da carga. A comida era ração, distribuída uma vez ao dia, e muito inferior àquela que era destinada aos cavalos do rei. Para se ter uma ideia de tanta desumanidade, basta observar o que disse um oficial, tentando justificar a chacina de 100 pessoas, quando essas não conseguiram fornecer a seus soldados o peixe e a mandioca exigidos. Disse ele: "Eu fazia a guerra contra eles. Um exemplo bastava. 100 cabeças cortadas fora e a estação voltava a ser abastecida. Meu objetivo final era humanitário. Eu mato 100 pessoas, mas isso permite que outras 500 vivam." O rei Leopoldo fazia campanha de seu trabalho ao mundo. Ele dizia que estava na África por fins científicos, disfarçando assim o trabalho escravo que ocorria naquela região. Com toda essa colonização nos países africanos, os recursos que foram retirados enriqueceram os países europeus e, por consequência, os países africanos na qual foram explorados acabaram ficando muito mais pobres com o tempo. Hoje, a África é um continente carente de riquezas e de recursos básicos, pelo fato dos europeus sugarem até a alma dos africanos que ali habitavam, sem mencionar, é claro, a exploração continental. Com os países livres, porém totalmente sugados, após a quebra da partilha, foi fácil se adaptar a um sistema fora da escravidão. Porém, sem recursos, acaba sendo difícil se adaptar a qualquer tipo de mudança. O intuito disso tudo foi mostrar o como a África foi
explorada de forma drástica, acrescentando detalhes sobre os principais países que separaram e colonizaram o continente. Explicar quem de fato era o rei belga Leopoldo II e o que o mesmo foi capaz de fazer, e também mostrar o porquê a África se encontra nesse estado nos dias atuais. Isso automaticamente explica o porquê a Europa se encontra em um estado totalmente oposto à África. Can I play with madness?